Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre está nos garantindo a vitória, né? Em tudo Ele está com as mãos estendidas em nosso favor, nos abençoando, fazendo algo por nós e também através de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro que estamos estudando, no livro de Ruth, no capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração no livro de Ruth. Capítulo 2 de Ruth, nós vamos ler 2 versículos só, depois nós vamos adentrar por alguns versículos dentro desse capítulo de número 2. Vamos ler o verso 1 e o verso de número 19, tá bom? Primeiro verso 1. Ruth, capítulo 2, verso 1, depois o verso de número 19. Glória a Jesus. Verso de número 1, capítulo 2 de Ruth, e depois o verso de número 19, está escrito assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimelec, e era seu nome Boaz. Verso de número 19: Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu, e relatou à sua sogra com que tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com que hoje trabalhei é Boaz. Amém? Pode se sentar os irmãos. Vamos dar continuidade sobre esse capítulo 2 de Ruth. Irmãos, o capítulo 2 é a sequência de quando Ruth e Noemi chega nas terras de Belém de Judá. Quando ela chega num período que era de colheita. Elas não plantou, elas não tinham plantado nem nada da terra, mas chegou no momento certo, na hora certa, e elas estão colhendo. A Bíblia vai dizer que este homem, o nome Boaz, ele tinha um campo, e o campo dele era muito grande e foi muito bom a produção do campo deste homem. E quando Noemi e Ruth começa a estar na cidade de Belém de Judá, Ruth agora ela começa a trabalhar. E o trabalho dela não foi começado no campo de Boaz, ela começou a trabalhar em outros campos. Diz a Bíblia que quando ela vai trabalhando nos outros campos, ela chegou até o campo de Boaz. Sem querer, ela chega no campo que seria, olha que engraçado, que seria dela futuramente. Porque ela se casaria com Boaz e faria parte daquilo. Então ela foi tomando posse, ela foi chegando devagarzinho no centro da vontade de Deus. Ela foi trabalhando até chegar onde Deus queria que ela chegasse. Nós somos semelhantes, irmãos, ao trabalho que nós fizemos é semelhante. Nós vamos trabalhando até chegar no ponto em que Deus quer que nós chegamos. Então a Ruth ela foi trabalhando com muito esforço, debaixo do sol, ela sem cansada, mas trabalhando, esforçada,
até chegar onde Deus queria que ela chegasse. Pronto. Chegou aos campos de Boaz. Aí é onde o capítulo 2 fala as qualidades deste homem por nome Boaz. Este homem era homem, segundo a Bíblia que nós lemos, homem valente e poderoso. Por que valente? Valente queria dizer naquela época, a expressão valente naquela época, quer dizer um homem bem influenciador, ele influenciava, ele era um homem poderoso, era um homem conhecido em toda a Belém de Judá. Então este homem, além de ser bem conhecido, influente, ele também era rico. O campo dele era muito extenso, era um homem que tinha comida, tinha ingredientes, cereal, muito cereal, era um homem bem sucedido na sua vida. Só que este homem, essa qualidade de ser poderoso, conhecido na cidade, esse homem já era também avançado de idade. E ele tinha suas cãs, como diz a Bíblia, esbranquiçadas, ou seja, os seus cabelos eram brancos. A Bíblia diz no capítulo 3, vai dizer que o cabelo dele era branco. Então, agora imagina vocês, imagina os irmãos, Boaz, um senhor de idade, Boaz, um homem bem influenciado, bem conhecido na cidade, um homem rico, agora se interessa por uma moça jovem, trabalhadora, bonita, porém pobre. Talvez você já viu essa novela outras vezes, né? Vamos se dizer assim, esse episódio outras vezes. Hoje em dia a nossa sociedade é muito crítica quanto a isso. Se um senhor de idade, por exemplo, casa com uma menina nova, no mínimo que vão pensar dele é o velho bobo. Não sabe que a moça está casando por interesse, ela é bem mais nova do que ele. E vão denominar a moça de uma moçarada a interesseira. Então, neste caso, isso que fosse nos nossos dias, ia causar um escândalo terrível. Assim como nós ficamos, não vamos ser hipócritas, não. É difícil, é diferente, é complicado. Você vê uma pessoa mais avançada de idade casando com uma pessoa bem mais nova. A idade é a ponto de ser filha do camarada. E ao contrário também está acontecendo. Homens mais novos e se interessando ou tendo relacionamento com mulheres bem mais velhas. Então é meio chocante para a sociedade. Aqui também não foi diferente. Apesar que no Oriente Antigo, no Oriente Médio Antigo, essa prática era de costume. Tá certo? Os irmãos vão ver lá que Maria, a mãe de Jesus, ela se casou com José. José era bem mais velho do que Maria. Maria tinha aproximadamente entre 13 a 17 anos. José já tinha os seus para lá de 40, aproximadamente para mais. Então, no Oriente Antigo Médio, no Oriente Médio Antigo, eles tinham esse hábito de casar cedo, tá certo? Só que isso causou também espanto, não porque o casamento era de um homem mais velho para uma moça mais nova, mas sim de um homem rico de uma mulher pobre. Então isso causou naquela época um constrangimento, um diz-que-me-diz na época. Como que um homem bem sucedido, um homem que está de vento em popa, está tudo tranquilo, vai casar com uma moça que não é das nossas, é uma moça estrangeira, mas ela é pobre, e além de ser pobre, ela é viúva. Então isso causou um escândalo, mas só que ao decorrer da história, Boaz vai se mostrar interessado não somente pela beleza física de Ruth, mas de quem ela é. Porque sabe, irmão, quem é mais antigo sabe que a aparência vai se deteriorando e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Hoje está tudo em cima, amanhã não tem nada em cima. É a lei da física, é a lei natural da humanidade. Então ele está olhando para Ruth, ele não observa somente a sua beleza, ele observa que Ruth é uma moça trabalhadora, companheira.
é uma moça que não se cansa, ela não para descansar, porque ela tem um objetivo. Qual? Sustentar ela e a casa dela. No caso, seria Noemi. Então Ruth trabalhou dobrado, Ruth arregaçou as mangas e foi para cima mesmo, porque ela sabia que naquela época as oportunidades para alguém ou para uma mulher que era viúva eram pouquíssimas, não tinha muito o que fazer, não dava muito para escolher. O que tivesse no alcance das mãos ela tinha que agarrar, e Ruth agarrou. Veio a oportunidade de colher, na colheita pegar os cereais, e ela foi, agarrou com as duas mãos essa oportunidade e foi trabalhar debaixo do sol. Foi trabalhar, irmãos, numa condição que estava correndo risco. Na época, as moças que iam junto com os ceifeiros, com os colhedores, elas corriam, e muitas delas eram violentadas sexualmente. Então Ruth vai trabalhar num lugar perigosíssimo. Só que, irmãos, enquanto Deus está no negócio, Deus, Ele guarda, Ele livra de situações constrangedoras, até mesmo de situações terríveis, que seria marcante na vida de Ruth. Então Deus vai trabalhar de uma maneira tão surpreendente, que Boaz fala assim: olha, não vai para outro campo, fica nesse, porque se você está neste campo, eu consigo te proteger, eu consigo te guardar. Se você sair desse campo, aí eu já não posso fazer nada. Agora, irmãos, o que cabe de lição para nós? Quando Boaz fala assim: olha, Ruth, não vai para outros campos, nós vamos chegar lá, mas eu estou adiantando. Não vai para outros campos, porque se você for para outros campos, eu não consigo te proteger. Mas se você estiver no campo onde eu estou, ou no campo onde que é meu, você tem proteção e ninguém vai te machucar e nem te molestar. O que isso significa para nós, irmão? Deus sempre trabalha de uma maneira poderosa em nosso favor. Se nós estamos no campo onde Deus mandou nós ficar, fica tranquilo, fica tranquila, porque Ele te guarda, te abençoa, te livra e te sustenta acima dele. Então Boaz, ele falou assim: não saia do campo, fica neste lugar. Agora, o interessante é que ela chega, ela vai trabalhar nos campos de Boaz, sem saber que eram os campos de Boaz. Irmãos, tem situações que Deus te leva no centro da vontade dele e você nem percebe. Verdade. Mas está no centro da vontade de Deus. Ele vai como se fosse a Ruth aqui. Ruth está pegando. Na mente dela, eu preciso apanhar o cereal. Eu estou trabalhando. E na visão de Deus é isso: eu estou te levando para um lugar onde quero que você fique. Irmão, não tem lugar melhor do que estar no centro da vontade do nosso Deus. Você vai caminhando na sua caminhada, você vai chegar bem no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas até quis fugir para o outro lado, pastor Zé Bento. Ela fala: ir para o outro lado. Não quero ir para Nínive, porque Nínive eu conheço eles são terríveis. Outra, se eu pregar, eles vão se converter. Não quero saber disso não. E ele foi para o outro lado. Deus falou: você é negativo. Você vai, mesmo se for num submarino chamado baleia ou peixe grande, tanto faz, é a mesma coisa, mas você vai chegar no centro da minha vontade. Tem pessoas que são empurrados por Deus, tem pessoas que chegam por si mesmos, mas tem outros que são empurrados. Mas sabe o que é bom nisso? Que se for pela pessoa mesmo, você foi empurrado por Deus. O bom da história é que nós chegamos na vontade. Glória a Jesus. Não tem dia que você vem empurrado? Não tem dia que você vem se arrastando? Eu também passo por isso. É como se Deus falasse: não vai? Se eu estou com pouca força, está tudo embaraçado. Não tem problema, eu te ajudo.
A Bíblia diz em Isaías, Deus falando para a nação de Israel através de Isaías: olha, meu povo, fiquem, pois, vocês sabendo que eu, Senhor, sou Deus de vocês e tomo vocês pela mão direita e digo a vocês: eu te ajudo. Tem dia, irmão, que Deus vai nos ajudar, porque nós não temos forças, estamos cansados, estamos fatigados, não sabemos de onde tirarmos força. Aí vem o Espírito Santo, vem lá no nosso coração, chega perto da hora do culto, irmão, parece que tudo se levanta contra. Aí você fala: meu Deus, é hoje que eu fico em casa. Aí o Espírito Santo fala assim: não, eu tenho te levar no centro da minha vontade, vai lá para a minha casa, porque eu tenho que tratar com você nessa noite. Glória a Deus. Então ela foi trabalhando e se aproximou e chegou no campo de Boaz. Agora Ruth, ela trabalha tanto como se não houvesse amanhã. Ela fala: já que tem pouca oportunidade, já que é raríssimo isso acontecer com viúva, aqui nesse costume do Oriente Médio Antigo, então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o máximo possível. Eu vou trabalhar como se não houvesse mais um dia de amanhã. É como se fosse uma pessoa que entra na empresa e está na experiência, né? Os 45 dias. Ele trabalha, é o primeiro a chegar, o último a sair, e vai no sábado, no domingo, no feriado, que tiver, ele está trabalhando. Por quê? Porque ele quer mostrar trabalho, ele quer mostrar serviço, que ele está capacitado, que ele quer aquela vaga de emprego. Tem muita gente que perde a vaga de emprego porque no período da experiência, os patrões visam nele que ele está desinteressado. Então era uma experiência que ela estava tendo, uma oportunidade que ela estava tendo, que ela foi trabalhar como se não houvesse amanhã. Eu vou trabalhar, por quê? Porque eu não sei se vai ter uma outra oportunidade dessa. Eu não sei se isso vai ser rápido, eu não sei se a colheita vai demorar muito ou vai ser rápida. Não importa se for demorar ou não, eu vou aproveitar a minha oportunidade. Não sabe alguma coisa, irmãos? Essa oportunidade, se vier na sua mão, eu creio que vai vir. Glória a Jesus. Agarre a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Sabe, irmãos, o que acontece? As pessoas deixam de ir para a igreja porque elas não estão agarradas à oportunidade. Não sabemos o dia de amanhã. Nós podemos, não quero te amedrontar, mas nós podemos estar amanhã e ir direto para uma mesa no leito de hospital. Não sabemos a oportunidade. Aí lá não adianta chorar e falar assim: ai, como eu gostaria de estar no culto de doutrina, no culto com as crianças, no culto de ceia, como eu queria. Não aproveitou a oportunidade, tinha oportunidade e desprezou a oportunidade. Aleluia. Não perca a oportunidade. Essa é a oportunidade que Deus nos deu hoje, de estarmos aqui reunidos no nome dEle, ouvindo e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você sendo instruído pela palavra e a palavra me instruindo também, irmão. Sairemos daqui, irmão, de posse de vitória em nome de Jesus Cristo, porque essa é a oportunidade para hoje. As pessoas não agarram a oportunidade, não aproveitam a oportunidade. Sabe o que eu acho interessante, pastor Zé Brito, que quando Ana teve um menino chamado Samuel, ela tinha feito um voto para Deus, com Deus, e disse o seguinte: quando o menino desmamar, aí eu levo ele para o templo. Agora, qual era o período desse desmame? Era aproximadamente quase 2 anos de idade, naquela época antiga. Então, dentro desses 2 anos de idade, Ana aproveitou ao máximo a Samuel, porque sabia que ela tinha que cumprir o voto dela, levando o menino para o templo. Então ela aproveitou ao máximo, fez roupinha, bajulou, balançou, ficou no colo, beijou, agarrou. Ela aproveitou ao máximo, porque depois daquilo ela ia entregar no templo. Irmãos, aproveite ao máximo a oportunidade que chegar na sua vida. Aproveite o máximo. Se é para trabalhar, trabalhe conforme as suas forças, mas aproveite o máximo. Se é para ganhar alguma coisa, obter alguma coisa, faça. Aproveita o máximo que você
E ela está trabalhando, irmãos, forçada, melhor dizendo, se esforçando. Aleluia. No verso 8 e verso 9, vai dizer o seguinte: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco sair daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestam, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe dos que os moços tiraram. Olha o que Boaz falou para ela: trabalha neste campo, que neste campo não vai para lugar nenhum, que ninguém vai te tocar, ninguém vai te molestar. E outra coisa interessante: se tiver cansada, se quiser beber água, tem água já preparada para você. Olha que coisa linda, irmãos, que Boaz fez com ela. Olha, minha filha, você vai trabalhar aqui, não sai do campo, fica aqui. E se você trabalhar, e se no momento do calor, o sol castigando você ficar cansado e quiser beber água, pode ficar tranquilo. Tem os moços que vão tirar água para saciar você. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Esses moços aqui representam nós obreiros que tiramos água para saciar a tua sede, porque talvez você está cansada, talvez você trabalhou bastante, está fadigada, mas fica tranquilo, que Deus já tem água preparada. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, além de ter proteção, teve também a providência da água. Então a água não faltava. Era cansativo, é verdade. Corria risco, também era verdade. Mas não faltava a mão do Senhor em favor de Ruth. Aleluia. A mão do Senhor não vai estar encolhida para você. A mão do Senhor sempre vai estar estendida ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 10. Olha o que Ruth fez. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Sabe o que Ruth está fazendo? Ruth está agradecendo a Boaz por ter permitido trabalhar em seu campo. Ruth está dizendo: olha, muito obrigado, Boaz, porque o Senhor me deu a oportunidade, me permitiu estar trabalhando. Olha que interessante, que lição boa, irmão. Sendo este o campo que o Senhor tem nos dado, é aqui o Jardim Veneza. Glória a Jesus. Aleluia. Ele nos deu uma oportunidade. Ruth, sabe que em vez de reclamar, em vez de dizer é trabalhoso, pastor Zé Brito, ela falou assim: não é trabalhoso não. Eu agradeço por esse privilégio de estar trabalhando dentro do seu campo. Nós estamos aqui, irmãos, é privilégio. Você está aqui é privilegiada, privilegiado. Ela está agradecendo por estar aqui. Ô irmão, eu não sei você, mas eu acho tão bom, irmão, quando chega na terça-feira, na quinta-feira, no domingo, na escola dominical, para estar aqui, irmãos. É tão bom estar com os irmãos. Aí eu fico olhando e falo assim: tem gente que fala assim: é tão cansativo. Para mim não é cansativo nenhum, irmão, porque eu agradeço a Deus de estar trabalhando nesse campo. Ele me deu esse privilégio de estar trabalhando nesse campo. Saia daqui, irmãos, entendido nisso, que Deus te deu o privilégio de trabalhar aqui. E olha, pela Bíblia que nós vamos estudar, pelo tempo que estamos estudando, é tempo de colheita. E você vai colher muito mais do que você imagina, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica no campo, porque tem coisa boa vindo na tua família, na tua casa, para nós nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então ela está agradecendo a Boaz
se prostrou e falou: meu Senhor, muito obrigado. Enfim, aí no verso 11, Boaz disse a Ruth: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para o povo que antes não conheceste. Sabe o que Boaz estava dizendo para Ruth? Eu sei que você fez pela Noemi a sua amizade, o seu companheirismo. Eu sei da sua renúncia. Eu sei da tua coragem. O que eu aprendo com isso, irmão? Que Deus dos altos céus vai responder, está nos respondendo assim como Boaz respondeu a Ruth. Ele, o nosso Senhor, sabe da nossa lealdade para com Ele, sabe também das nossas renúncias que nós tivemos que fazer, sabe também da nossa coragem. O que eu aprendo com isso, que Boaz disse: olha, eu sei que você fez com seus pais, deixou seus pais, eu sei que você teve coragem de fazer isso, eu sei que você renunciou muitas coisas para estar aqui. Pode ficar tranquila, Ruth, porque tem coisa boa vindo para você. Aleluia. Aleluia. Deus sabe das suas renúncias. Deus sabe que você renunciou hoje. Vamos colocar hoje, terça-feira, meio garoso, o tempo está meio chuvoso, mas Deus sabe que você renunciou ao conforto do teu lar. Deus sabe que você renunciou e está renunciando. Você poderia estar em 1000 outros tantos lugares, mas você está aqui e Deus viu a sua renúncia e Deus vai recompensar. Glória a Jesus. Deus viu a tua coragem. Talvez um dia foi para você se ficar, tomar um banho para a cama e não ver mais ninguém. Estava lá falando assim: eu já estou preparado. Teu corpo, a tua mente estava preparado para isso. Mas falou assim: não, peraí, eu vou enfrentar, está chuvoso, não tem problema, pode chover mais forte, não tem problema, mas eu vou na casa do meu Senhor e eu sei que tem algo para mim lá. E tem algo para você nessa noite de hoje, em nome de Jesus Cristo. Deus viu a tua coragem, Deus viu a tua coragem de enfrentar ao adversário da tua alma. Deus viu a nossa coragem em enfrentar a frieza espiritual. Deus viu em nós coragem de enfrentar os levantes do adversário, os gigantes, os Golias. Ele viu também em nós coragem de enfrentar as crises, de enfrentar o desânimo, a tristeza, o embaraço. Deus viu em nós coragem, como Boaz viu coragem em Ruth. Qual foi a recompensa, pastor Zé Brito? Foi coisa boa, grandiosa da parte de Deus vindo sobre a vida de Ruth. E eu quero proferir essa palavra para nós, irmão. Está vindo coisa boa, grandiosa da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus viu em ti coragem, não covardia. Se no dia da tua angústia te mostrarem frouxo, aí está a porta aberta. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas sim de coragem, de ousadia. Os covardes e medrosos voltem. Então eu posso ficar noite e noite dando referência sobre coragem. E quem foi corajoso, irmão? Davi. O gigante não era dele. Davi não foi lá nem para brigar, irmão. Valci, ele não foi nem para a luta, não foi nem para a guerra, mas ouviu falar que tinha alguém afrontando o Deus de Israel, falou assim: não, peraí, se ninguém tem coragem, eu tenho coragem. Não tenho tamanho, não tenho técnica, não sei nem o que vou fazer, é bem provável que eu perca, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Se Davi não é corajoso, irmão, não tem mais coragem na vida. Não sei mais o que é coragem. Então Davi foi. E a Bíblia diz, irmão, você sabe melhor que eu, que pegou a pedra, 5 pedras no feixe, 5 era só com 4 de reserva, precisou só de uma. Aí daí uma outra mensagem: prevenir é melhor do que remediar. O que Davi fez? Pegou 5 pedras. Aquilo não tem nada a ver, irmão. Que pregam por aí. 5 pedras quer dizer Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e
pedra na testa desse Golias. Quem anda com prudência, Deus garante a vitória, irmão. A Bíblia diz, olha, Jesus disse, o próprio Jesus disse, olha, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A serpente só dá o bote na certeza que vai alcançar. Ela é prudente, ela fica esperando e sabe exatamente medir quando ela dá o bote alcançar, se ela pode alcançar ou não. Se errar é problema, mas ela não dá o bote se ela não alcançar. Que é isso, irmão? Prudência. Então o próprio Jesus diz, olha, seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi pegou as 5 pedras e isso se chama prudência, isso se chama prevenção. Olha, prevenir é melhor do que remediar. Se ele erra com aquela pedra, será que ele ia ter tempo de buscar lá no Ribeiro, perto do rio, outra pedra para ir para cá? Acredito que não, porque a guerra já tinha começado. Tá com a pedra, errou, Golias já ia vir para banda e acabar com ele rápido. Ele falou assim, não, peraí, eu vou ter 5 chances de acertar, e Deus vai me abençoar. Deus vai me dar 5 oportunidades para me acertar. Não precisou de 5, irmão, precisou somente de uma. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de já. Ele te dá uma oportunidade e faz com que essa oportunidade seja grandiosa, gloriosa, para o nome dele ser glorificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Boaz viu tudo isso. Boaz viu a renúncia dela, renunciou tantas e tantas coisas. Boaz viu a lealdade dela com Noemi, que veio e ficou com ela e cuidou de Noemi. Noemi já era uma senhora de idade e cuidou. Não tinha mais obrigação nenhuma com Noemi, mas Ruth cuidou. Ruth trabalhou por Noemi também. Então Boaz está dizendo para ela, eu vi a tua lealdade, eu vi a tua renúncia, eu vi a tua coragem. Aí no verso de número 12, olha o que Boaz diz a ela: o Senhor retribua o teu feito, e que seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Sabe o que o Boaz está falando para Ruth? Ruth, a recompensa será maior do que a sua luta. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, a luta está travada. Ruth, a luta está embarreirada. Fica tranquilo, que a vitória vai ser bem maior do que você imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Boaz aqui, irmãos, é símbolo. Eu posso aplicar isso, que ele é símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma tipologia de Cristo. E Cristo hoje fala conosco através desse ensinamento, que a vitória que ele tem já garantida para nós é bem maior e melhor do que as nossas lutas. Nós choramos hoje, irmão, nós pagamos o preço hoje, nós lutamos com o inferno, com o diabo, com tudo que tem direito, irmão, mas a vitória é bem maior. Glória a Jesus, aleluia. A nossa vitória é bem maior. A nossa vitória é bem maior quando lá dos altos céus nós voarmos a trombeta de Deus, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo olhar para mim e para você e falar essa palavra: olha, bem-vindos, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos entrar nessa cidade celestial, essa mansão celestial, a nova Jerusalém. Quando adentrar, meus irmãos, nós vamos pisar em ruas de ouro. Olha só, irmão, eu nunca peguei uma peça de ouro, uma barra de ouro na minha mão. O máximo que nós pegamos é o ouro da nossa aliança, e olha lá, quando não é misturado com níquel e outros materiais, não puro, não um verdadeiro ouro. Lá, irmãos, o verdadeiro ouro serve de calçada para nós pisarmos. Olha o lugar que está preparado para você. Então a tua luta aqui não se compara com a vitória lá no céu.
Paulo chega a falar que essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que está por vir. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boaz fala assim: a recompensa será maior do que a luta. Verso 13: e disse ela: achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Olha a resposta de Ruth: Senhor, com essas palavras, o Senhor me encorajou com essas palavras. Que palavras foi essa? Que a recompensa vai ser maior do que a luta. Aí a Ruth vai responder dizendo: Senhor, muito obrigado, porque essas palavras me encorajou, me impulsionou. E se eu estava aqui trabalhando, pode esperar que eu vou trabalhar muito mais, eu vou derramar mais o meu suor, porque eu sei que essas palavras que saírem da sua boca é verdade e vai se cumprir na minha vida também. Sabe uma coisa, irmão? Quando Deus fala que vai te abençoar, irmão, pode passar céus e terra, pode passar o que for, as bênçãos do Senhor seguirão a você, correrão atrás de você e vai alcançar para o nome dele. Glória a Jesus. Então ela diz: olha, essas palavras me encorajaram. Essas palavras daqui eu estou saindo agora cheia de gás, agora que eu trabalho mesmo, agora que eu estou disposta a ir mesmo. Agora no verso 14, olha o que diz: e sendo já a hora de comer, disse Boaz: chega-te aqui, coma do pão e molhe o teu bocado no vinho. E ela se sentou ao lado dos segadores e lhe deu um trigo tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou comida. 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os feixes deixe a colher, e não a censures. 16. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não os repreendais. 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou e apanhou, e foi quase um éfa de cevada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Boaz queria dizer para Ruth: Ruth, olha, come o melhor da mesa do Senhor deste campo. Ruth trabalha e colhe o melhor deste campo em abundância. Olha o que o Senhor diz para nós, irmão. Eu estou como profético isso, irmão. Ruth, você vai comer no melhor da mesa do teu Senhor. Se isso não te alegrar, irmão, você mais que te alegra. Ruth, você não vai comer somente algumas coisinhas, você vai sentar e vai comer tostado, você vai comer cereal tostado, você vai comer coisa boa, você não vai comer coisa ruim, não, você vai comer o melhor trigo da mesa do teu Senhor. Irmão, saiba de uma coisa, que o Senhor nos chamou para comer o melhor dessa terra, e isso não é jargão de pregador, nem de ensinador, nem de pastor, e nem motivacional, não. Isso é Bíblia. Deus te chamou para comer o melhor dessa terra. Talvez não chegou ainda, mas vai chegar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus chamou para isso. Deus te chamou para comer o melhor. Ela foi à mesa de Boaz, pastor Dejeito, pensando que só iria comer um petisco, alguma coisinha. Boaz falou assim: não, quem senta na minha mesa só sai daqui farto, não sai daqui passando fome. Olha o que o Senhor me diz, irmão, olha o que o Senhor te diz: se está na mesa do teu Senhor, do teu Salvador Jesus Cristo, você não vai só beliscar nada, não, você vai comer até se fartar, e o nome dele vai ser glorificado. Por quê? Porque a mesa do teu Senhor é farta, não é mendiga. Aleluia! A mesa do teu Senhor é farta e não tem falta.
A mesa do teu Senhor é completa. Embora eu não estou vendo, mas se está sentado, pode esperar que você vai comer o bom, o melhor, para o nome dele ser glorificado. Porque o teu Senhor é dono do campo, o teu Senhor é dono do ouro, o teu Senhor é dono da prata, o teu Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então você vai comer o melhor, o trigo tostado, coisa chique, coisa nobre. Irmão, não sei se você está preparado para isso, ou até mesmo eu, mas tem coisa boa vindo da parte da mesa do teu Senhor. Eu não sei se você tem fé para isso, mas eu tenho, irmão. Está vindo coisa boa de Deus para nós. E não, o mundo está o caos, deixa o caos no mundo. A igreja segue triunfante, a igreja segue vencendo, a igreja segue sustentada pela mão do Deus Todo-Poderoso. O melhor da mesa. Agora, ele também diz nesses versículos de 14 a 17: Ruth trabalha e colhe também o melhor do campo, mas em abundância. Ruth se levanta, pegou o que sobrou, que foi posto sobre a mesa na frente dela, o que sobrou, guardou e voltou a trabalhar. Quando ela voltou a trabalhar, agora ela não vai colher só os rabichos, não, os rabichos que caíram na terra, não. Agora o Boaz deu ordem aos segadores, os ceifeiros, para deixar cair para ela colher. Olha o fim dessa história, que ela colheu tanto, agora não coisa que sobrava, não coisa que era dispensada pelos os segadores, agora era coisa que boa que os segadores deixaram para ela. E lá vem Ruth apanhando, e lá vem Ruth juntando, e lá vem Ruth trabalhando, e os moços deixando cair coisa boa, deixando cair o melhor, deixando cair coisa boa, deixando cair o melhor, a ponto que ela pegou um monte, irmão, que foi considerado como uma éfa de cevada. Ela colheu tanto, mas tanto que mal cabia em seus braços, mal ela soube como levar para sua casa, mas foi em abundância. Além de você comer o melhor da mesa do teu Senhor, no seu trabalho você vai colher o melhor, mas não pouco, vai ser em abundância também. Ela colheu muito, mas colheu demais e levou para sua casa. No verso 18, e tomou-a e veio à cidade e viu a sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Aleluia. Ruth leva para casa o que sobrou para a mesa de Boaz. Muita coisa linda. Ruth pega, além da colheita do cereal, agora Ruth leva o que ela tinha comido da mesa do teu Senhor para dentro da sua casa. Olha que hoje, olha o que isso significa para nós. O que você e eu estamos comendo da mesa do nosso Senhor hoje, nós vamos levar para a nossa casa. Glória a Jesus. Aleluia. Se é coisa boa, irmão, então vai ter coisa boa para a sua família e para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Agora, se você considera isso como coisa, uma sopinha leve, sem sal, aí tudo bem, irmão, é cada um e cada um. Mas hoje, na minha opinião, e para mim, irmão, eu estou levando coisa boa para dentro da minha casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ela fala, olha, mas não é pouco que ela levou o pastor Zé Pedro. Foi muita coisa. Foi um bocado. É como nós falamos, irmãos, e orientamos os nossos irmãos. Quando chegar na tua casa e alguém da tua família falar assim, como foi o culto hoje? Você fala, olha, me alimentei bastante. Eu me alimentei tanto que eu trouxe até para casa. Como foi uma benção. Pensa numa mesa farta. Pensa no alimento bom vindo do céu. É mesmo.
mesmo? Quem falou que a recompensa do trabalho de Ruth vai ser maior do que a luta dela, do que o trabalho dela? Vai ter coisa boa, tem que vir no caminho, coisa boa para nós. Pronto, você já levou para o seu parente. E você já levou, aleluia, o que sobrou na mesa do teu Senhor para a tua casa. E quando chega e leva, e diante de Noemi, irmãos, quando a Ruth coloca diante de Noemi, olha o verso 19. Aleluia. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com que tinha trabalhado e disse: o nome do homem com que hoje trabalhei é Boaz. Olha que interessante quando Ruth volta para casa. Olha as perguntas de Noemi, isso eu acho lindo. Quando Ruth colheu tanto, a Ruth colheu tanto e levou para casa onde Noemi estava, que causou espanto em Noemi. Eu posso falar algo para vocês? Para nós? Aleluia. A sogra, o que você está colhendo, o que você está vendo em produção, colhendo, aleluia, o que sobrou da mesa de Boaz, vai ser tão grande, que quando chegar na tua casa, quem está na tua casa vai ficar espantado por grande alimento que você se alimentou e levou para sua casa. Causou espanto em Noemi. E Noemi vai fazer duas perguntas, dizendo: aonde você trabalhou hoje? Como você conseguiu colher tanto? Isso para pregador não é um prato cheio, né? Mas nós que não somos pregadores, mas vamos tentar explicar isso. Olha que Noemi disse, o espanto de Noemi: onde colhestes hoje? Onde você trabalhaste? Aonde que tem tanto alimento assim? Onde está tão farto assim? Onde você recebeu isso? É a mesma coisa de alguém chegar para nós, na nossa casa, e dizer: aonde você congrega? Qual é o campo que você está sendo alimentado? Olha, vou dizer algo, hein? Bendito seja o Senhor que proporcionou esse feito a você. Olha que coisa linda, irmão. Quando chegar dentro da sua casa e causar espanto por tudo que você colheu, e eu vou perguntar onde você colheu. Qual foi o bom, isso é profético. Aonde foi o culto hoje? Maravilha, Jesus. Aí onde você vai responder? Foi no campo do Jardim Veneza. Lá a comida é boa. Louvado seja o nome do Senhor. Onde se trabalhou tanto? Lá no campo do meu Senhor. Aí agora a Ruth vai declarar onde era. Melhor, antes, olha que Noemi disse: bendito seja aquele que se importou com você. Olha o que Noemi disse quando Ruth chega em casa com aquele alimento todo. Olha, bendito, bem-aventurado, feliz é este que se importou com você. Aqui para pregador é um prato cheio. Tem vários pregadores e pregadoras aqui, maravilha, você pode pregar isso. Bendito seja aquele que se importou com você. Sabe uma coisa, irmão? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se importa com você. Graças a Deus. Então pessoas na tua casa vão glorificar alguém que se importa com você. Alguém que se importou com você, alguém que se importará com você, alguém que cuida de você nos mínimos detalhes, alguém da casa de alguém aqui, irmãos, aleluia, vai se olhar e vai expressar da seguinte
forma? Alguém está se importando com ela, alguém está se importando com ele. E sabe o nome dele, irmão? Como Ruth disse, o nome dele, nesse caso, foi Boaz. Mas sabe o nome de alguém que se importa conosco? Como é o nome dele? Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele se importa com nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que se importou com você. Bendito aquele que se reconheceu você. Bendito aquele que te ajudou. Bendito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele te ajuda, te dá saúde, te dá força, te dá paz, te dá tranquilidade no momento da luta, porque Ele se importa com você em todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ruth vai responder, Ruth revela: aonde eu trabalhei? Foi no campo de Boaz. O dono deste campo, o nome do dono do campo é Boaz. Então, quem trabalha no campo de Boaz, colhe o que Boaz tem para oferecer. Deixa eu te falar em alta emoção de explicar isso. Quem trabalha no campo onde Deus colocou, Deus tem muita coisa para te oferecer, não é pouco. Boaz tinha muito cereal para oferecer para quem trabalha. Deus tem muitas bênçãos espirituais e materiais para aqueles que trabalham dentro da vontade dele. Você está no Jardim Veneza porque é campo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, você vai colher algo surpreendente. Eu trabalho no Veneza, no campo do Veneza, e o nome do dono daquele campo é Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia! Quem te perguntar quanto alimentado você está, quão farto você está, você vai dizer: o campo, o nome do campo é Jardim Veneza, o dono do campo se chama Jesus Cristo, o Rei da Glória, Jesus o Nazareno. Então trabalhou, irmão, e teve a sua recompensa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós paramos no verso de número 19, verso de número 20. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Diz-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, de um dentre os nossos remidores. Olha que Noemi vai se expressar para Ruth: olha, bendito seja este homem que sempre foi benevolente. Esse homem é bom, esse homem não perdeu a sua característica de ser bom, nem para os vivos, nem para os mortos. Claro que Noemi está falando que está fazendo um benefício para mortos, irmão. Está falando de ela ser viúva, está colhendo uma viúva, nem memória do seu falecido marido. Então, irmãos, olha, preste atenção, isso é muito profundo, irmão. Noemi está dizendo para Ruth: olha, bendito seja ele do Senhor, que ainda não deixou a sua benevolência, ele continua sendo bom. Irmãos, o teu Senhor, o meu Senhor, o dono do campo, ele continua sendo benevolente, ele é bom demais, irmão. Ainda que nós não mereçamos, ainda que somos infiéis, mesmo nós sermos infiéis, o que a Bíblia diz, irmão? Que ele permanece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não perdeu a sua benevolência, nem com vivos nem com mortos. E disse-lhe mais, Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Aleluia. Esse daí é mais próximo, Ruth, do que você imagina. Ele é mais próximo do que você imagina. Ele é dos nossos parentes, ele faz parte da parentela do meu marido, do falecido esposo de Elimeleque. Ele é mais chegado do que você imagina. E outra, Ruth, preste bem atenção: ele é um dos remidores.
ou seja, ele tem ou ele terá a oportunidade de nos remir. Ele vai nos remir. Acredito que na mente e no coração de Noemi, dizendo: é Boaz que vai remir a nós, ele vai ser o nosso remidor, o nosso resgatador, é ele que vai nos ajudar a tirar nós desse lamaçal terrível de angústia, de dor e de sofrimento. Ele tem página nova para a nossa história. Noemi está dizendo a Ruth: é esse que pode mudar a nossa história completamente. Até hoje a história de tristeza, de fracasso, de embaraço, ele pode botar uma vírgula e dizer: a tua história continua, porém não vai ser mais de fracasso, de desânimo, de embaraço, de tristeza. Agora vai vir coisa boa para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: Ruth é a moabita. Também ainda me disse com os trabalhadores que tenho de te ajudarás até que acabe de fazer toda a seca. Ou seja, até o fim da colheita, eu vou estar lá no campo, eu vou estar lá comendo bem, eu vou estar lá colhendo o que eu não plantei. Louvado seja o nome do Senhor. Até o fim da colheita, até o fim da seca, até o fim da último grão ser colhido, eu vou estar lá usufruindo do melhor da mesa do meu Senhor e também do campo do meu Senhor. Até a colheita final, irmão, até o arrebatamento, nós vamos estar no campo do Senhor, colhendo o melhor do Senhor, comendo o melhor que vem da parte do Senhor. E quando nós partimos daqui, irmão, se prepara, porque já tem uma ceia preparada para nós participarmos. Aleluia, tudo acaba na mesa, irmão, não tem jeito. Começa na mesa, aqui na terra, nós comemos da mesa que veio, do alimento que veio da parte do Senhor. Lá no céu, irmão, quem vai nos servir a ceia do Senhor? O próprio Salvador, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Glória seja o Senhor. Aleluia, Deus. Agora, trabalhar com os trabalhadores que têm te ajudado até que a colheita acabe. 22. E disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontre. Assim ajuntou com as moças de Boaz para colher até a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e chegou e ficou com a sua nora. Olha o conselho de Noemi: é melhor você ouvir a voz de Boaz, não ir em outro campo, porque se ele falou que tem coisa boa aqui neste campo para você, Ruth, então fique neste campo, porque vai chegar coisa boa para você. Sabe o que eu te digo hoje, irmão? Através da palavra, isso é profético, queira você acreditar ou não, não saia deste campo, não vá para outro campo, fica neste campo, porque tem coisa boa vindo da parte de Deus para a tua vida, para a tua família, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E ela, o que a Ruth fez? Ficou. Porque o conselho bom, não é nada, se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Isso é papo furado. Isso aí é de quem não conhece a Bíblia, porque a Bíblia é cheia de conselhos. Se você ler Provérbios, você vai ficar de queixo caído, que Salomão, ele mais aconselha do que doutrina, do que mostra uma realidade. Ele mais aconselha. Olha, é melhor, não faças isso, faça aquilo. São conselhos, não são ordens, não são mandamentos, não é doutrina, é conselhos. E Salomão tinha uma sabedoria
ouviu o conselho de Noemi e acatou o conselho e pôs em prática. E resultado, irmão, de conselho bom e de conselho que você ouve que vem da parte de Deus, o resultado não é outro senão vitória e bênção para a tua vida. Amém? Então nós vamos finalizar o capítulo 2. Tem a lei chamada aqui, depois nós vamos estudar, se Deus se permitir, o capítulo 3 sobre a lei do levirato. Isso é muito importante nós saber. O que é essa lei? Então eu vou te falar, eu quero que você venha na terça-feira que vem, amém? Para mim te explicar o que é essa lei do levirato, o que é essa remissão de um parente religioso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então o capítulo 2 se resume em trabalho no campo certo, estando na vontade de Deus, o resultado é sucesso. Amém, irmão? Você coloca em nome de Jesus.